Eu queria fazer apenas mais uma pergunta relacionada ao discurso do presidente Bolsonaro na ONU, porque não acho que ele tenha trazido discussões ultrapassadas, porque luta pela liberdade ela é eterna, ela é constante. Então, passaporte sanitário eu considero um absurdo, guerra contra a autonomia médica eu considero um absurdo, esse fecha tudo que a gente teve eu considero também um absurdo. Eu pergunto ao senhor, então, como lutar por liberdade, né, num momento em que o debate está sendo banido, não permitem dúvidas, questionamentos? Como é que a gente luta, continua em frente lutando por liberdade? Perfeito, Lacombe, excelente pergunta. Falando nela e defendendo as pautas que têm relação com ela, e nesse ponto eu concordo integralmente com você. Podemos discordar às vezes na forma ou mesmo em parte do conteúdo, mas o arcabouço da defesa que o Bolsonaro fez no discurso das Nações Unidas tem também o meu apoio, porque eu entendo que é preciso tratar desse assunto de uma forma muito clara. É claro que nós vivemos um momento também excepcional na pandemia, é um momento que é similar a uma situação de guerra, e nenhum país do mundo, né, por mais liberal que seja nas suas instituições, conseguiu enfrentar esse caos que nós vimos na saúde pública sem tomar algumas medidas excepcionais. Agora, o tamanho da dose que foi dada em determinados locais, aqui no Brasil, vemos muita coisa errada acontecendo em estados e municípios, com fechamentos abusivos e assim por diante, né? E também o abuso da utilização da palavra ciência, né, para tentar justificar decisões políticas, acabou fazendo com que aqueles que defendem a liberdade muitas vezes ficassem encurralados, até constrangidos de defendê-la. Acho que nós não podemos ter constrangimento nesse sentido, devemos continuar falando, e eu te parabenizo, inclusive, por sempre voltar a tocar nesse tópico, porque é muito importante a gente levar a público o maior número de informações possíveis para que a pessoa possa, o indivíduo, o cidadão, né, possa tomar aquela decisão que ele acha melhor para si próprio, sem que outros precisem ficar decidindo por ele. Amanda. Essas medidas foram tomadas no mundo todo, né, deputado? Até estava conversando com alguns amigos nesse fim de semana que vieram da Europa e da Ásia, por exemplo, de Singapura. As medidas são muito mais duras. Proibição de você encontrar, sei lá, mais de 5 pessoas na mesma casa. Se chegasse ao país, tinha que cumprir quarentena num hotel estabelecido pelo governo durante 15 dias, pagando contas astronômicas. Quer dizer, a gente viu isso em outros países do mundo. Então, o Brasil, na verdade, nesse sentido, as medidas foram muito mais brandas. A gente fica pintando aqui como se fossem medidas ditatoriais. Foram medidas de restrição de circulação adotadas em mais de 150 países do mundo. Foi a maneira como o mundo lidou com a pandemia para que o sistema de saúde não colapsasse e para diminuir, para reduzir as mortes, né? Você está falando sério? Eu concordo com você que houve medidas restritivas e até em alguns lugares mais restritivas do que no Brasil, dependendo da circulação do vírus, dependendo do que as autoridades locais de saúde entendiam como mais prudentes de serem tomadas. O que a gente viu no Brasil acontecer, no entanto, foram determinados padrões de decisões que não respeitaram ciência, não respeitaram o bom senso. No meu estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vimos supermercados com corredores inteiros de materiais considerados supérfluos fechados, lacrados, para que o consumidor não pudesse comprar, sob o argumento de que assim se evitaria a circulação, ou horários reduzidos, quando a ampliação de horários de funcionamento em muitos países foi a resposta mais adequada para garantir uma menor proliferação do vírus, porque as pessoas saíam em determinados horários de casa e não todo mundo na mesma hora. E por fim, e aí eu achei um verdadeiro crime que foi cometido contra as nossas crianças, foi o setor da educação, ficar fechado em alguns lugares até este momento, sem a volta às aulas, né, ou com a volta às aulas híbrida e não presencial, enquanto países como a Alemanha já viam as crianças voltando em maio do ano passado às salas de aula. Isso realmente foi muito ruim para o desenvolvimento educacional das crianças individualmente e da nação como um todo, e é um exemplo de uma decisão muito mal tomada nos níveis estaduais e locais em relação ao combate à pandemia, ainda mais em se considerando a baixíssima taxa de transmissão do vírus entre crianças, se formos tratar exclusivamente de ciência. Então nós tivemos uma série de decisões que foram muito equivocadas no nosso país e também em outros países. Ao final dessa pandemia a gente vai descobrir o que foi melhor e o que não foi. Claro, faltou também uma coordenação nacional dessa situação toda,
E eu, desde o início, falava que era importante não só ter a coordenação nacional, como com serenidade e responsabilidade poder enfrentar esse desafio, como tantos outros países o fizeram, com medidas menos restritivas do que aquelas que nós vimos no nosso país e com resultados melhores no combate à pandemia. Mas isso nós vamos, de fato, ver melhor depois.